A história começa em uma manhã comum de verão, dentro de um dos apartamentos baratos onde vive nosso protagonista, Min Junho. Pelo que parece, o rapaz teve uma noite divertida jogando videogame. O computador ainda está ligado, e ele dorme profundamente até que o som irritante do despertador interrompe seu descanso. Como acontece com muitos de nós, o alarme é insuportável, e ele se obriga a pegar o celular e desligá-lo, pois tem aula. Ele se levanta da cama ainda meio adormecido. Ao entrar na cozinha, encontra um bilhete da mãe colado na geladeira, dizendo que ele terá que se virar sozinho hoje, pois ela já saiu para o trabalho. Depois de colocar o uniforme da escola, ele sai do apartamento mal iluminado. Ao caminhar pelo bairro decadente onde mora, não consegue evitar olhar para o arranha-céu luxuoso à sua frente. Parece invejar os adolescentes que vivem ali, enquanto ele apodrece nas favelas, preso em uma vida miserável. Mas reclamar não resolve nada, então ele segue rumo à escola, que se chama Sangin High School. Aparentemente, a vida escolar também não é nada fácil para Min Junho. Claro, há os valentões clássicos que implicam com ele sem motivo, se divertindo às suas custas enquanto ele sofre no chão. Liderando esse grupo está Songbin, 18 anos, da turma 3 do segundo ano. Enquanto Songbin continua zombando de Min Junho, uma voz interrompe o ambiente e faz todos congelarem. É uma garota, acompanhada de seu grupo fiel de seguidoras. Ela claramente não está impressionada com o comportamento infantil de Songbin. Apesar de também achar Min Junho patético, ela acredita que as atitudes de Songbin estão manchando a reputação da escola. O nome dela é Yana, também de 18 anos e da turma 3. Songbin rapidamente muda de postura, fingindo que todos são grandes amigos e tratando Min Junho como uma mascote da turma, alguém com quem se pode brincar sem consequências. Mas Yana continua firme. Songbin está criando confusão desnecessária e prejudicando o ambiente escolar. Se quiser causar, que faça isso fora da escola. Songbin então aponta que Yana provavelmente odeia Min Junho mais do que qualquer um, e agora está pregando moralidade. Yana se defende dizendo que, embora ache Min Junho feio, nunca o agrediu fisicamente, ao contrário de Songbin. Descobrimos que Yana e Min Junho são colegas desde o ensino fundamental, assim como Songbin conhece Min Junho há um tempo. Tentando amenizar a situação, Songbin convida Yana para conhecer um novo amigo, mas ela recusa na hora. Aparentemente, da última vez que saiu com ele, ele a levou para o apartamento inacabado de Min Junho, um lugar sujo, fedido e que exalava pobreza. Então, ela não vai repetir essa experiência. Essa princesa tem padrões altos porque mora naquele condomínio luxuoso que Min Junho observava mais cedo, o mesmo visível da janela de seu apartamento. Os pais dela são um diretor de hospital e uma profissional bem-sucedida, ou seja, ela nasceu em berço de ouro. Sempre está postando fotos novas nas redes sociais, e praticamente todos da escola são fãs dela. Além disso, se destaca tanto na aparência quanto nos estudos. Há até rumores de que ela irá estudar nos Estados Unidos no próximo ano. Ela parece ser a pessoa perfeita, sem nenhum obstáculo real na vida. Mas há algo que ela detesta profundamente: garotos pobres e fracos. E adivinha quem se encaixa perfeitamente nessa descrição? Sim, é Min Junho. No 8º ano, quando ainda estavam na mesma turma, Min Junho finalmente criou coragem para falar com ela. Mas ela respondeu com desprezo e irritação. Para ela, ele era só um garoto fedorento que a seguia como um mosquito, algo que ela detestava. Embora suas casas ficassem no mesmo caminho, ela não suportava caminhar ao lado dele. Pediu para ele pegar outro trajeto, só para não ter que sentir seu cheiro. Foi nesse momento que Min Junho percebeu: essa garota o odiava com todas as forças. Ironicamente, ele sempre achou o perfume dela agradável, o pecado da riqueza, talvez. Em condições normais, depois de ser humilhado e rejeitado, a maioria das pessoas passaria a odiar quem fez isso. Mas os sentimentos de Min Junho por Yana continuaram inabaláveis. Ele era absurdamente leal. Sempre se sentava ao lado dela, mesmo sendo constantemente ridicularizado por suas palavras cruéis. Ano após ano, mesma escola, mesma turma, mesmo amor unilateral. Apesar de todas as zombarias, ele nunca desistiu. Às vezes, começava a se questionar. Sou louco por amar uma garota que me ridiculariza sempre que pode. Essa é a vida de Min Junho, espancado fisicamente por Songbin e torturado emocionalmente por Yana. Bem-vindo à vida de um verdadeiro perdedor patético. Mais tarde, Min Junho está com seus dois amigos, que estão conversando sobre anime, sendo otakus como são. O mais gordinho parece ser obcecado por anime, enquanto o magrelo, Bazurro, anda meio por fora do assunto ultimamente. Enquanto isso,
Minjunho só observa em silêncio, como um NPC de fundo. Bazu tem 18 anos, e o gordinho é Bom Júnior, também com 18. Sulio e Bom Júnior estão em turmas diferentes da de Minjunho, mas são os únicos amigos com uma personalidade parecida com a dele. A única diferença é que eles não sofrem bullying, só Minjunho. Ele sente inveja deles. A única explicação que encontra é que ele simplesmente tem sorte. Enquanto ele atrai toda a atenção indesejada do mundo, seus pensamentos são interrompidos quando os amigos perguntam se ele quer ir ao show da Lumina. Se ele topar, eles compram um ingresso extra. A idol que aparece no celular está linda, mas Minjunho não liga mais para esse tipo de coisa. Na verdade, ele perdeu todo o interesse por idols. Claro que os amigos acham que ele está desperdiçando uma ótima oportunidade. Ao olharem para ele, notam que Minjunho está com a aparência de um morto-vivo ultimamente. Ao saírem, ainda fazem alguns comentários sobre o quão deprimido ele parece, sem nem entender o motivo. De volta à sala de aula, Minjunho só quer que o dia acabe para escapar de sua vida miserável. Então ele ouve Songbin e sua gangue comentando sobre um cara que encarou eles quando tentaram mexer com ele. O cara parecia intimidador, mas os garotos têm certeza de que Songbin teria vencido a briga fácil. Aparentemente, esse sujeito veio da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. Estão zombando dele por ter abandonado os pais e fugido para se salvar. Enquanto conversam, o rapaz que estão ridicularizando, Kangel, aparece e ouve tudo. Naturalmente, ele não vai aceitar isso calado. Songbin leva um baque quando Aku o encara como se ele fosse insignificante. Song o agarra pela gola, mas o Sigma nem reage à atitude agressiva. Ele apenas sugere que Songbin não deveria falar mal dos outros, a menos que esteja pronto para lidar com as consequências. Songbin se recusa a soltá-lo. Mas, antes que a situação fuja completamente do controle, seus capangas intervêm para acalmá-lo. Eventualmente, Songbin solta Kuli, mas não sem antes ameaçá-lo de morte. Enquanto tudo isso acontece, Minjunho continua sentado em silêncio, apenas observando de longe, se perguntando quando finalmente será libertado desse inferno chamado escola. Quando as aulas terminam, Minjunho caminha de volta para casa, com a mente cheia de pensamentos. Ele está seriamente considerando largar os estudos de vez, parece ser sua única saída dessa vida miserável. Ele toma uma decisão firme. Não tem mais volta. É então que Songbin e seus capangas cruzam seu caminho. Curiosamente, eles parecem animados ao vê-lo. Song quer cigarros e manda nosso protagonista pedir para uma mulher nas proximidades comprar para eles na loja de conveniência. Afinal, eles são menores de idade e não podem comprar por conta própria. Minjunho sabe que isso é só mais uma forma de humilhação. Mas, dessa vez, ele está farto. Em vez de obedecer, simplesmente ignora todos e continua andando para casa. Song fica furioso por estar sendo ignorado. Como esperado, ele e seus capangas espancam Minjunho e o arrastam até um canteiro de obras abandonado. Song segura um tijolo, que usa repetidamente para acertar a cabeça de Minjunho. Eles esperam que essa surra ensine ele a obedecer, mas Minjunho chegou ao limite. Com a voz quebrada e derrotada, ele diz para Song apenas matá-lo. Ele perdeu a vontade de viver. Morrer parece a única saída. Curiosamente, essa resposta enfurece ainda mais Song. Ele o chuta mais uma vez antes de ir embora. Antes de sair, o desgraçado faz uma última ameaça. Se Minjunho tentar se matar e mencionar seus nomes na carta de suicídio, ele promete encontrar a mãe de Minjunho e matá-la na hora. Com isso, eles deixam Minjunho todo quebrado no canteiro de obras. O amanhecer começa a surgir no horizonte. Voltando para casa depois de tudo, Minjunho só consegue pensar que gostaria que o mundo acabasse no dia seguinte. Mas ele sabe que isso não vai acontecer. Então, sua melhor opção é ir até o topo daquele prédio de luxo que ele sempre observou, e pular. Em minutos, tudo estaria acabado. Com esse plano em mente, ele começa a caminhar em direção ao edifício, pronto para dar fim à própria vida. É nesse momento que ele cruza com Yana, a garota que mais o despreza. Ela se irrita só com a presença dele e exige saber por que ele está vagando por ali, já que aquele prédio claramente não é sua casa. Ao ver os ferimentos graves, ela tem certeza de que ele não está ali para entregar nada. Pelo contrário, acha que ele está planejando algum tipo de roubo. Claro, logo se lembra de como ele é patético. Bom, é exatamente por isso que ele está ali, para acabar com tudo de uma vez. Por outro lado, Yana começa a questionar seu rosto machucado, imaginando se alguém o espancou. Ela se irrita de verdade por ele nunca revidar, por sempre aceitar os golpes como um maldito cachorro.
Ela então começa um longo discurso sobre isso. No fim, Min Junho apenas se vira e vai embora do prédio. A garota mimada continua reclamando por ele estar a ignorando, mas eventualmente desiste e decide continuar a conversa no dia seguinte. Mais tarde, Min Junho retorna ao seu apartamento apertado e mal cheiroso para tentar relaxar. Liga o PC, coloca os fones de ouvido e mergulha nos videogames. Pensando em tudo o que aconteceu, percebe que ela não estava errada. Ele realmente merece tudo o que ela disse. É por isso que nunca mais vai voltar à escola. A partir de amanhã, pretende procurar um emprego e ajudar a mãe com as despesas de casa. A noite cai, e Min Junho ainda está destruindo zumbis em seu jogo de tiro, aniquilando ondas de inimigos. De repente, seus amigos no chat ao vivo dizem que vão sair e se desconectar, o que não faz sentido para ele. Afinal, ainda são apenas 22 horas, faltam 2 horas para meia-noite. É então que seus amigos o lembram das notícias urgentes, o surto. O mundo lá fora está em colapso nesse exato momento. E, como se fosse destino, Min Junho ouve uma comoção do lado de fora. Ele se levanta e caminha cautelosamente até a porta da frente. Justo quando alguém começa a bater nela com força, ele olha pelo olho mágico antes de abrir. Parece ser um dos vizinhos do andar de cima, pedindo em voz trêmula para que Min Junho abra a porta. Ao ouvir isso, Min Junho pensa que o cara está bêbado de novo, mas não percebe que aquele homem já não é mais seu vizinho, pelo menos, não como antes. Ele comete o erro de abrir a porta. A primeira coisa que nota é o sangue cobrindo todo o corpo do homem, além de um enorme ferimento rasgado na barriga. Mesmo assim, Min Junho pensa que o homem deve estar gravemente ferido e considera chamar os serviços de emergência. Mas então, o homem zumbificado solta um grito inumano antes de se lançar sobre Min Junho. Os dois caem no chão, o zumbi por cima dele. Min Junho finalmente o chuta para longe ao perceber que o homem está completamente fora de si. Ele se arrasta para trás e tranca a porta. Seu coração está disparado. A respiração pesada. Suas pernas tremem incontrolavelmente. Não há como aquele psicopata ser apenas um vizinho normal. Ele pega o celular para ligar para a polícia, mas nenhuma chamada conecta. É então que nota os alertas de emergência na tela. Ataques desconhecidos estão acontecendo em várias regiões indefinidas. Todos estão sendo instruídos a ficar em casa para segurança. Então, ele ouve gritos e caos surgindo logo acima de seu apartamento no porão. Ele abre um pouco a janela para espiar o lado de fora, e o que vê é puro inferno. Pessoas estão literalmente se despedaçando. Ele até vê novamente o vizinho, ainda vagando pelas ruas e causando destruição. Nesse momento, começa a se preocupar com a mãe e tenta ligar para ela, mas não há sinal. A noite cai, e Min Junho apaga todas as luzes do apartamento. Encolhido em um canto, debaixo de um cobertor, tenta se conectar a qualquer rede, mas nada funciona. Sem sinal, sem atualizações. Liga a TV em busca de respostas sobre o caos. O apresentador do noticiário relata uma série de assassinatos brutais cometidos por civis não identificados em todo o país. O governo classifica como um ato de terrorismo indiscriminado e afirma estar investigando as causas e os responsáveis, mas ainda não há informações concretas. O âncora alerta todos a ficarem em casa, trancarem portas e janelas, e evitarem qualquer contato com o mundo exterior. A próxima atualização informa que Bozen também caiu. Incidentes violentos semelhantes estão sendo relatados não apenas em Silban e Xi'an, mas também em cidades menores. Forças policiais e militares estão sendo mobilizadas, mas a situação já parece fora de controle. Min Junho se sente completamente sem esperança, sufocado por notícia assustadora após notícia assustadora. Ele está tão em choque que parece estar preso em um pesadelo do qual não consegue acordar. Pelo que ouviu até agora, parece que o mundo foi tomado por zumbis, mas isso só acontece em jogos e filmes, certo? É ridículo demais para ser real, e, ainda assim, tudo o que ele viu até agora confirma que é exatamente isso que está acontecendo. Ele quer respostas, e ficar trancado naquele apartamento escuro não vai ajudá-lo. Ele decide sair e reforçar a porta da frente do prédio. Antes de abri-la, espreita pelo olho mágico para garantir que não há zumbis por perto. Com o caminho livre, ele abre a porta cuidadosamente e sai. Conforme sobe as escadas até o térreo, um silêncio assustador o envolve. Ao chegar na entrada principal do prédio, dá uma olhada para fora e avista um zumbi vagando pela rua. Imediatamente, ele fecha a porta e tranca todos os trincos. Seu próximo objetivo é verificar se há sobreviventes nos andares superiores, mas com o silêncio mortal, parece que não há mais ninguém por lá.
Por ora, decide que não vale o risco. Vai esperar até o amanhecer. Ele está convencido de que a polícia ou o exército eventualmente virão resgatá-lo. Liga a TV novamente, esperando por atualizações. Mas, antes que algo relevante apareça, a transmissão é cortada. Sem escolha, ele se deita e tenta dormir. Mas com toda essa loucura, o sono não vem. Mais do que tudo, há um sentimento perturbador dentro dele. Ontem mesmo, ele queria tirar a própria vida porque o mundo era cruel demais. Chegou até a desejar que tudo queimasse. E agora, parece que seu desejo se realizou. Mas isso não significa que a vida ficou mais fácil. Na verdade, agora ele está apenas lutando para sobreviver. Não precisa de muita reflexão para perceber que nada realmente mudou. Já era um inferno antes, e continua sendo agora. Então, todos esses zumbis e o fim do mundo não o assustam tanto assim, porque, sinceramente, ele já era o mais miserável dos miseráveis. O dia seguinte chega. As ruas estão cheias de carros abandonados, zumbis por toda a parte. Minjunho finalmente abre a porta principal e se arrisca a espiar o lado de fora. O ar parece errado. Um forte cheiro metálico de sangue paira sobre tudo, tão intenso que ele bate a porta com força e a tranca de novo. Sair despreparado seria suicídio. Vai até a cozinha, e felizmente tem mantimentos. 4 pacotes de ramen, 6 copos de miojo instantâneo, arroz pré-cozido e arroz cru. Comida suficiente para cerca de 2 semanas. Ele tem 3 garrafas de água. Por sorte, a torneira ainda funciona. Até o gás ainda está ligado. Por enquanto, se administrar bem os suprimentos, consegue durar cerca de 1 mês. Isso deve ser tempo suficiente para que alguém o encontre. Talvez uma equipe de resgate apareça eventualmente. Por enquanto, sua maior preocupação é com sua mãe. Sem conseguir se conectar à rede, ele não tem como saber o que aconteceu com ela. Tudo o que pode fazer é torcer para que ela esteja viva e segura. Então, ele se lembra de que 5 famílias moravam naquele prédio. Em uma delas, havia um universitário que morava no quarto do terraço. Ele se lembra que o cara era bem galanteador, sempre levando a namorada às terças-feiras para diversão. Como ontem foi terça, pode ser que o casal ainda esteja preso lá em cima. Minjunho reúne coragem e finalmente começa a subir os andares superiores. Pelo caminho, verifica cada apartamento, mas parece não haver ninguém. O único lugar restante é o quarto no terraço. Ao subir as escadas, espera encontrar o casal vivo e bem. Estranhamente, a porta do terraço está escancarada. Quando chega lá, percebe que o quarto do estudante também está aberto. Naturalmente, entra, mas o que vê é algo que preferia nunca ter visto. Do outro lado do cômodo, a garota já está morta, enquanto o universitário se transformou em um dos zumbis famintos por carne. Felizmente, os olhos de Minjunho não focam diretamente no corpo, pois ele está em seu ponto cego. Tudo o que ele vê à sua frente é uma quantidade absurda de sangue, o suficiente para fazê-lo hesitar. Ele rapidamente abandona a ideia de explorar o apartamento. Enquanto tenta recuar silenciosamente, acaba esbarrando em um vaso de flores, chamando a atenção do zumbi. Ao ouvir os grunhidos furiosos, Minjunho sai correndo feito um guepardo, mas seus passos atrapalhados o fazem tropeçar. O zumbi avança imediatamente sobre ele. Com inteligência, Minjunho usa o impulso do zumbi contra ele. Simplesmente se abaixa, deixa o zumbi passar por cima e o empurra, fazendo com que caia do terraço. A cena o deixa sem fôlego por um momento. Ele cai de joelhos, quase sem forças. Sem pensar 2 vezes, corre de volta para o andar de baixo, tranca a porta atrás de si e se barra novamente no apartamento. Ele ainda não processou aquele encontro de vida ou morte com o monstro. Ele ainda não consegue aceitar que o universitário do terraço, em quem depositou esperanças, agora é um morto-vivo sem mente. E o mais devastador é saber que ele literalmente o empurrou do topo, causando sua morte. Ainda assim, tenta se convencer de que não foi sua culpa, o que fez foi legítima defesa. O estudante o atacou primeiro. Mais uma noite cai, como a anterior, Minjunho é forçado a passá-la naquele porão escuro. Ele se senta em silêncio, o peso da culpa pela morte do estudante o corroendo por dentro. Ele se levanta e sai para a rua, esperando ver o rapaz novamente. E lá está ele, um zumbi. Quando se vira para encará-lo, Minjunho percebe o pescoço quebrado do universitário pendurado sobre o ombro direito. Ao ver isso, sente tanto alívio quanto medo. Alívio por ver que ele ainda está vivo, mas medo por saber que ele já não é mais humano.
Mentalmente, Minjunho pede desculpas e fecha a porta atrás de si. Aquele encontro ensina que essas pessoas não são mais pessoas, são apenas zumbis agora. O dia seguinte chega, marcando o terceiro dia desde o início do apocalipse. Ele prepara uma refeição usando a panela de arroz. Na verdade, está tentando usar primeiro os alimentos que exigem cozimento, já que pretende contar com eles enquanto o gás durar. Depois, recorrerá aos enlatados e embalados. Um pensamento persistente ocupa sua mente, ele não pode se dar ao luxo de esperar ajuda para sempre. Se a comida acabar antes disso, estará condenado. Por outro lado, sente alívio em saber que o prédio inteiro agora está livre de zumbis. Era apenas o estudante do terraço, e ele já se foi. Para tentar chamar a atenção de equipes de resgate ou outros sobreviventes, Minjunho considera acender uma fogueira no terraço. Ele também pensa seriamente em sair do prédio em breve. Afinal, ele já tinha desistido da própria vida alguns dias atrás. Então, mesmo que morra lá fora, já não importa tanto assim. Além disso, ele já sobreviveu a 2 encontros de vida ou morte, o que só aumentou sua confiança para enfrentar esses monstros. Se a coisa apertar, aquelas criaturas zumbis já não o assustam mais. De repente, o celular dele toca. Milagrosamente, é sua mãe. Ele atende na mesma hora, sem hesitar. Sua mãe, muito preocupada, pergunta como ele está. Ele rapidamente a tranquiliza, dizendo que está sozinho em casa por enquanto, e pergunta onde ela está. Ela revela que encontrou o exército durante a evacuação anteontem e agora está em um abrigo em Seagun. Pede para ele não se preocupar e recomenda que ele continue em casa, prometendo pedir à equipe de resgate que vá buscá-lo. Logo em seguida, a ligação cai. Ainda assim, Minjunho fica feliz só de ouvir a voz dela, é a prova de que está viva. Do nada, ele começa a receber mensagens. São de seus 2 amigos otakus. Se eles estão mandando mensagens, é sinal de que ainda estão vivos em suas casas. Parece que os 2 estão tão tranquilos que continuam fazendo piada mesmo no meio do apocalipse. Como moram perto um do outro, Minjunho tem certeza de que se ajudaram nessa situação. Além deles e de sua mãe, há mais uma pessoa cujo paradeiro ele quer confirmar, Iena, a garota que sempre o humilhou. De todas as pessoas que conhece, ela é a que mora mais perto, mas ele não sabe se ela voltaria ao seu apartamento, considerando quanto o desprezava. Ele se lembra do passado, quando Bin e sua gangue se divertiam em seu apartamento. Um deles convidou Iena, mas não contou que era a casa de Minjunho, alguém que ela desprezava. Todos estavam rindo, enquanto Minjunho entrava em pânico com a notícia de que ela estava vindo. Quando ela finalmente chegou e viu aquele lugar apertado e sujo, simplesmente parou, hesitou por causa do cheiro de cigarro, do chão pegajoso e mofado. Ela nem chegou a entrar, deu meia volta e foi embora. Na época, Minjunho ficou arrasado com o olhar de nojo no rosto dela. O que mais o magoou não foi Park Bin e seus capangas tomarem conta da casa, mas sim a reação de Iena ao ver como ele vivia. Agora, sentado no vaso sanitário, Minjunho se pergunta se ela ainda está viva. Mas mesmo que tenha virado uma zumbi, ele não se abalaria tanto assim. Afinal, o pai dela é diretor de um hospital. Ele ainda tem esperança de que o pai descubra a origem do vírus e possa ser um dos que encontre a cura. Mas, no fim das contas, não deveria estar mais preocupado com a própria sobrevivência do que com a dela? Afinal, sendo a garota rica e mimada que é, provavelmente já escapou em segurança. Mas então, uma voz familiar chama por ele. Ele começa a se sentir inquieto ao reconhecê-la. A voz vem de fora do apartamento, pela janela. Ela tenta chamá-lo, tentando não fazer barulho. Mesmo assim, sua voz acaba atraindo zumbis, que correm em sua direção. Desesperada, ela grita para ele abrir a porta. Finalmente, Minjunho abre, a puxa para dentro e tranca novamente. A garota está tão apavorada que está literalmente suando. Por mais que tente respirar fundo, nada a acalma. De repente, Iena acorda assustada, perguntando se Minjunho está bem e o que ele está fazendo ali. Com força, a garota agarra a camisa do garoto, ainda meio desorientada. Em seguida, enterra o rosto no peito dele, visivelmente abalada, enquanto Minjunho continua sem entender nada. A mão dela continua agarrada à roupa dele, como se estivesse buscando segurança. Minjunho mostra surpresa, sem entender a reação repentina da garota. Completamente confuso, ele se pergunta o que aconteceu para ela agir assim. Em uma visão mais ampla do quarto, vemos os 2 no chão, com Iena ainda agarrada a ele. Preocupado, Minjunho pergunta novamente se ela está bem. Aos poucos,
Ela solta a camisa dele e parece recobrar a compostura. Erguendo o rosto, Ian agradece Young Min-junho pela ajuda. Honestamente, ela admite que, se não fosse por ele, talvez tivesse tido um fim trágico. O garoto fica um pouco sem graça, mas aliviado, dizendo que agora ela está segura e isso é o que importa. Com um olhar sério, Ian observa o ambiente. Virando-se para Min-junho, pergunta se agora são apenas os dois naquela casa. Ele explica que sua mãe saiu para trabalhar há 3 dias e ainda não voltou, mas ele conseguiu falar com ela, e ela está segura com o exército. Iana diz que entende e fica feliz por saber que ele também não dormiu. O garoto aproveita para perguntar pelos pais de Iana e como eles estão. A garota hesita um pouco antes de mencionar algo sobre a mãe, mas acaba desviando o assunto, dizendo que ambos estão bem e pedindo água, ela não bebe nada há dias. Um relógio de parede mostra quase 3 horas da manhã. Min-junho pega algumas garrafas de água que tinha guardado para ela. Sedenta, a garota começa a beber desesperadamente, sem parar por um segundo. O garoto fica chocado, se perguntando quanta água ela consegue beber de uma vez. Ele se lembra de que precisam racionar, pois, se cortarem o fornecimento de água, será um grande problema. Mas Min-junho reflete que ela provavelmente arriscou a própria vida para chegar até ali. Um pouco sem jeito, ele pergunta se ela veio direto de casa para o apartamento dele. Ainda confuso, ele questiona por que ela escolheu justamente aquele lugar. A resposta o choca. Iana revela que estava escondida do lado de fora todo esse tempo. Ela começa a explicar que tudo começou 3 dias antes, no dia em que os dois se esbarraram. Naquele dia, algo aconteceu. Por isso, ela voltou para casa para trocar de roupa e saiu novamente. A garota começa a contar sua história, lembrando dos gritos que ouviu nas ruas. De repente, tudo começou a acontecer do nada. As pessoas corriam em desespero, fugindo sem pensar. Ian acabou se escondendo na escada de um shopping nas proximidades. Ela esperou por um resgate que nunca veio. Min-junho, chocado, pergunta se ela estava sozinha ali. Por sorte, Ian encontrou uma única porta destrancada próxima à escada onde se escondia. Essa porta levava a uma pequena sala de reuniões. Sem outra opção, ela se escondeu ali. Por sorte, havia uma garrafa d'água dentro. Iana sobreviveu apenas com isso. Mas no terceiro dia, a sede e a fome chegaram ao limite. Ela decidiu sair correndo para casa. Ao sair, viu a rua cheia de corpos caídos e pessoas andando de maneira estranha. Com um rosto angustiado, a garota se pergunta por que o caminho dela teve que ser daquele jeito.